Boa noite aí, colegas médicos aqui do Médico Único, colegas também, médicos e médicas aqui, é um prazer falar com vocês e trazer as lives aqui que a gente acredita que traga muito conteúdo aí para vocês, para tornar o consultório de vocês cada vez mais aí diferenciado, lucrativo e milionário em todos os sentidos. O pessoal tá entrando aí, Clara, Rodrigo, como é que vai, meu amigo? O assunto de hoje, um assunto bem interessante, vamos direto aqui ao ponto. E eu gostaria de pedir para você, se está gostando, ó, deixa de apertar aqui no aviãozinho, fala para mim se o áudio tá bom aí, encaminha aí para seus amigos médicos e médicas aí que querem ver, que o nosso intuito aqui é realmente ajudar você a ter uma empresa aí com resultados tanto para os seus pacientes como para você e sair aí desse mar vermelho aí, dessa competição que não é legal. E hoje a gente vai falar sobre jornada do cliente e o que significa a jornada do cliente, né? A gente vive numa era de experiência. Eu costumo falar que a gente vem aqui da era lá das commodities. Eu costumo sempre utilizar o café, que eu acho que é uma analogia muito legal para você entender. O Rodrigo já falou aí que o áudio tá bom. Antigamente a gente tinha lá as sacas de café na época das commodities, então a gente comprava lá aquele tanto de saco de café. Depois veio a era industrial, né, das fábricas e a gente começou a ter uma produção mais, comprar os sacos de café mais menores aí quando a gente faz no supermercado. Depois veio a era dos serviços, né, que é quando a gente vai numa cafeteria e toma um café. Tem algumas cafeterias que servem até uma bolachinha, aquilo já é entrando na era da experiência. E eu costumo falar que a era da experiência na parte de café, o que a gente conhece muito aí é Starbucks, né? Starbucks é uma experiência, não só o café em si. Então a gente vive nessa era, e quando a gente fala em serviço, que é o nosso foco aqui, consultório e clínica, a gente está falando em serviço a gente tem que focar muito na experiência, porque a experiência não é só no diagnóstico e no nosso tratamento, mas a experiência como um todo. E identificar toda a jornada do nosso paciente / cliente que vai entrar em contato com a gente é fundamental para a gente avaliar a experiência dele. E nada melhor do que a jornada, a gente mapear toda a jornada desse paciente para a gente entregar desde o primeiro contato dele com alguma coisa nossa até o pós-tratamento. Então é isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu tenho uma torneira elétrica aqui que ela dá um pico de energia, ela fica ligando. E eu vou dar uma olhadinha aqui um pouco para baixo também de vez em quando, porque eu fiz aqui um pequeno roteiro, uns 2 slides aqui, só para eu não me perder, senão eu falo demais e eu gosto de fazer um conteúdo mais direto, porque a gente também não tem tanto tempo assim, então é uma coisa rápida que entrega muito conteúdo, muito valor para vocês e que a gente não fica aqui enrolando, né? Então quando a gente fala em experiência, experiência não é só servir um cafezinho na recepção, isso não é experiência. Quando a gente fala em experiência, a gente tem que avaliar basicamente 3 níveis. Primeiro, esforço. A gente tem que reduzir o esforço do cliente em comprar da gente. Depois, o sucesso desse cliente. E a emoção que a gente gera. A interseção dessas 3 esferas é que a gente fala experiência do cliente. Então diminuir esforço, aumentar o sucesso do nosso paciente e gerar emoção. Fazendo isso, a gente consegue fidelizar esse cliente, consequentemente gerar uma experiência muito grande. E hoje a jornada ela muda muito, os clientes mudam de ideia muito, a gente vê muita gente e colega médico pensando em jornada muito na intuição, e isso não é o mais comum e o mais correto de se fazer. Existe toda uma jornada que a gente pode contabilizar de nosso cliente, nosso / paciente, para a gente entregar o melhor experiência para ele em todos os pontos de contato que ele possa ter com a gente. E é para isso que a gente utiliza a jornada do cliente. E a jornada nada mais é para trazer atenção
chamar a atenção daquele nosso futuro cliente, gerar interesse nele, desejo e a ação dele tomar a atitude de consultar com a gente ou fazer um tratamento com a gente. Eu sempre falo, e toda apresentação minha, eu sempre falo essa frase, que as pessoas compram de você por duas razões: te conhecem e confiam em você. Então, hoje, conhecer ficou relativamente até mais fácil de acontecer, visto aqui por vários mecanismos que a gente pode utilizar, como aqui na live, como nas redes sociais. Hoje é muito comum, a gente vê muitos colegas médicos aí fazendo, mas muitos ainda ficam muito perdidos em o que fazer, como publicar, o que falar. Então a jornada te entrega muita resposta sobre isso, é o que a gente vai falar aqui. A jornada, segundo o Philip Kotler, que é um dos papas aí que a gente chama do marketing, ele divide a jornada aí em 5 etapas. Que a primeira é o reconhecimento do problema, a pessoa reconhece aquele problema, depois ela busca informações sobre aquele problema, depois ela avalia alternativas para ela, depois ela decide pela compra e o comportamento dela pós-compra. O Google, há um tempo atrás, isso deve ter uns 2 anos, eu li um artigo dele falando sobre, não vou lembrar números aqui, mas baseado em milhões, centenas de milhões de pesquisas na internet sobre como mapear a jornada do cliente. E o Google ele simplifica mais essa jornada dividindo em 4 etapas. Primeiro, a pessoa tem um estímulo para uma compra qualquer ou para ir no médico. Depois ele tem a segunda etapa que a gente chama de ZMOT, que é Zero Moment of Truth, que é o momento zero da verdade, que ele vai fazer a pesquisa, ele vai atrás daquela informação. Então vamos falar que a gente está falando aqui de a pessoa está com muita dormência no corpo. Ela vai procurar saber por que ela está tendo dormência no corpo. Ela vai achar vários conteúdos. Esse é o ZMOT, que é o Zero Moment of Truth. Depois a gente tem o FIMOT, que é o primeiro contato, momento da verdade, que é o momento que entra em contato com você. Quando ele entra em contato com você, ele vai ter aquele momento que ele vai decidir se ele vai realmente fazer um tratamento com você ou não. E depois a gente tem o Second Moment of Truth, que é o momento que a experiência que ele teve, se ele vai te indicar ou se ele vai falar mal de você. Então o Google ele faz essa jornada dividida em menor, mas a gente vai ficar baseado aqui em Kotler, porque eu gosto muito do que ele fala. Então, como eu falei com vocês, a nossa jornada, há um tempo atrás, antes aqui da internet, ela era mais direta. Por quê? Quando a gente tinha atitude por comprar, a gente ia lá e comprava, ou ia para o consultório, ou ia a gente ainda não tinha muito conhecimento, não recebia muita informação. Hoje, na era da conectividade, essa jornada ela aumentou. E é o que a gente vai falar um pouco aqui sobre essas mudanças. Kotler divide a jornada em 5 etapas, que foi basicamente o que eu falei com vocês, que são os 5 As que ele coloca. O primeiro é de assimilação, que é o momento do aprendizado e da descoberta. O segundo é a atração, que é o momento que ele reconhece o problema e vai atrás de alguma solução. O terceiro é a arguição, é quando ele leva em consideração aquela atitude de marcar uma consulta com você, por exemplo, e vai atrás de outros fatores para decidir sobre marcar a consulta. O quarto é a ação, que é onde ele decide realmente que ele vai marcar a consulta, vai fazer o tratamento com você. E o quinto é a apologia, que ele chama, que no caso é a fidelização. Ele divulgar, ter uma boa experiência e divulgar sua marca. Antigamente, na era pré-conectividade, a atração e arguição era tida como atitude, porque ele não tinha ainda todas essas informações que ele podia ainda ter uma atração e fazer perguntas. Ele ia mais direto no que ele queria. Então, por isso que hoje é muito importante a gente mapear, porque existe muito ruído, muita informação, e se você não está ali entregando uma informação de qualidade, isso pode pesar contra você. Então, quando a gente fala em assimilação,
aqui na primeira etapa, que é aprendizado e descoberta, existem basicamente 2 fatores que influem na assimilação. Primeiro, os fatores internos, que é fome, sede e problemas e fatores psicológicos. E os fatores externos, que são os sensoriais e os visuais. Dando exemplo a você, quem aqui nunca passou na frente de uma padaria, sentiu um cheiro de pão quentinho na hora da fome e não ficou tentado por comprar aquele pão? Quem aqui nunca estava em casa ali vendo uma propaganda e passa um carro bonito ou uma roupa bonita e não teve a intenção de sair procurar mais informações sobre aquilo? É exatamente nesse ponto da assimilação. E nesse ponto, o que a gente pode tomar, nós médicos, como atitude para ajudar é explicar o problema. É ter nessa atitude um caráter muito mais educacional. Produzir conteúdos que a gente chama de topo de funil. Conteúdos que explicam a pessoa, igual eu vou falar na minha área, que eu sou cirurgião vascular, pessoas com dores na perna no final do dia, cãibras noturnas. O que pode ser? E eu faço um vídeo, ou publico no meu site, ou faço alguma outra ação que leve essa pessoa a ter reconhecimento que, se ela tem dor no final do dia, ela pode ter varizes. Esse é a ação que a gente toma para esse nível da jornada do cliente aqui na primeira fase. E aqui é muito importante a gente utilizar o SEO, que é o Search Engine Optimization, que a gente tem live aqui, falar nisso, eu falei com os maiores especialistas de Google no Brasil, tem live aqui no nosso canal, depois você dá uma olhadinha, que aqui é muito interessante. No seu site, quando você for fazer conteúdos assim, você utilizar palavras-chave para que a pessoa consiga ter acesso a esse conteúdo. Pois bem, caminhando aqui na jornada, a gente tem o 2, que é a atração, que é onde ele reconhece que tem um problema. Igual no caso da pessoa que está lá com dormência, ela começa a ver conteúdos que pode falar que é um problema vascular, pode falar que é um problema de distúrbio de ansiedade, no caso aí dos colegas psiquiatras. Então, nessa fase da atração, 4 fatores aqui são importantes. Primeiro, o pessoal. A pessoa ela busca orientações de amigos, ela busca orientações de familiares, ela busca internamente experiências que ela já teve. Depois, os fatores comerciais. Ela viu uma propaganda, ela viu um outdoor nessa fase da atração. Depois tem a pública, que é exatamente isso aqui. Redes sociais, propagandas, jornais, que é as informações públicas que ela tem acesso. E as experimentais, que é de manuseio, um test drive. No nosso caso, como a gente trabalha com serviço ele tem uma particularidade. O serviço ele só é feito junto com um cliente. Não tem como se provar, não tem como se cheirar um serviço médico. Mas tem como você informar como vai ser. Então, esse é o ponto principal. E nessa fase, conteúdos educativos também são muito importantes. Como posts com considerações, e-books mais direcionais falando sobre esse tipo de doença ou informação que você vai dar. Caminhando aqui na nossa jornada, a gente tem a terceira, que é a arguição, que nada mais é que a consideração. A pessoa já passou pela assimilação, ela já foi atraída por algum conteúdo e ela começa a se fazer perguntas, né? Aqui entram muitos fatores emocionais e racionais nessa decisão, que variam de pessoa para pessoa. O que eu posso falar é que os emocionais pesam muito nessa fase, mas também tem as pessoas que levam muito mais por racional. Aqui você pode ser mais enfático, mostrar mais um senso de urgência para aquele tipo de situação que ela está sofrendo. No meu caso, eu posso falar que aquela dor na perna pode levar a problemas mais sérios, como trombose, por exemplo. Então eu posso ser mais enfático. Eu posso fazer mais conteúdos como tutoriais, quebra de objeção, porque aqui ela já está quase entrando na fase de tomar a decisão de marcar uma consulta com você ou fazer um procedimento com você, tá? E na quarta fase, que é a fase de decisão, ela decidiu que quer marcar uma consulta com você ou que quer fazer um tratamento com você. Essa decisão, para até ela entrar em contato com o seu
sua clínica e seu consultório tem que ser de uma forma muito mais direta, sem esforço. Não é aquela que você liga 10 vezes e não consegue falar. Quando ela manda uma mensagem, você tem que responder. Quando ela manda mensagem no WhatsApp, tem que responder. Aqui na clínica, para vocês terem um exemplo, eu tenho um sistema de metrificação onde as meninas têm que responder mensagem no WhatsApp em menos de 5 minutos. E a gente acompanha isso. Então a gente entende que a pessoa, o cliente ou o paciente que vai mandar uma mensagem para você, se você não responder em menos de 5 minutos, ele vai ter já um esforço maior para marcar a consulta com você. Lembra lá no início da nossa live, quando eu falei que a experiência do cliente é diminuir esforço. Se a gente não diminui o esforço dele em atingir você e marcar uma consulta com você, isso já diminui um pouco a experiência dele. Então isso é muito importante na hora aqui da fase de ação. Então ele entrar em contato, ter funcionários treinados para quebra de objeção quando ele manda uma mensagem para marcar uma consulta com você. Então isso tudo é importante nessa fase. Outra coisa muito importante nessa fase, porque é nessa fase que ele vai ter o primeiro contato físico com você, que é o momento que ele vai chegar no seu consultório, na sua clínica. E precisa ser muito bem recepcionado. Não tem como ele entrar numa recepção toda suja, que não esteja bem limpa, que mostre que o cuidado com a limpeza é fundamental, que seja agradável, que seja recepcionado com carinho, com um sorriso no rosto. Aqui na clínica, a gente que não fique muito tempo de espera, né? Uma recepção lotada. Aqui a gente não tem isso. Para você ter ideia que nas clínicas a gente não tem recepção com balcão. Aqui é uma sala de estar. Então, a minha secretária atende o paciente com iPad, ela já tem todos os contatos dele antes já. Então, quando ele chega, ela só vai cadastrar, terminar de cadastrar. É muito rápido, muito prático. Ela usa um iPad. Meu sistema é todo em nuvem, então é muito mais rápido. Ela recebe ela pelo nome, na maioria das vezes. Pelo próprio nome, porque ela tem a foto do paciente no documento. Então, ela sabe que aquela paciente vem. Ela sabe o nome dela, então geralmente recebe pelo nome. A gente oferece para ela várias coisas. Tem o som ambiente, tem a temperatura. Tudo isso importa. Eu tenho obras de arte na recepção, que a pessoa chegar numa recepção, ela já está consultando. Já é uma coisa que não é muito confortável para ela. Ela não está indo num shopping passear, é diferente. Ela está indo num consultório médico, provavelmente ela está com uma dor. E ela chega no consultório, a recepção está lotada, aquela confusão. Está passando jornal na televisão, que é só desastre. Você não vai ter uma experiência legal. Essa paciente, quando chegar com você, ficou esperando 1 hora na recepção, ela vai chegar cuspindo marimbondo quando a gente fala. Então, isso é fundamental. Ela ter essa primeira impressão. E a primeira impressão é que fica. Saiu até um artigo há muito tempo na Harvard Business Review que falava sobre o poder da primeira impressão. Então, isso é muito importante. Esse atendimento personalizado, o treinamento das suas secretárias, é um grande problema que a gente tem na área médica, como é ridículo como a gente não treina nossos funcionários. A gente cobra e não treina ninguém. Então é preciso se atentar a isso. Então essa fase da ação é que vai gerar uma experiência para esse paciente. E o que vai fazer ele virar a quinta etapa, a última, que é a apologia. Então é muito importante você ter o cuidado nessa fase. Tenha um cuidado, seja respeitoso, com carinho, e que isso vai gerar muito resultado para você. E a quinta fase, a última, que é a apologia, que a gente chama de fidelização. Que esse cliente, e nessa etapa, ela é muito perigosa, porque quando você criou muito conteúdo bacana, entregou muito conteúdo para ela na assimilação, na atração, na arguição, na ação, e quando ela chegou no seu consultório, ela identificou que você não era nada daquilo que ela via, isso gera o que a gente chama de desconexão de expectativa e realidade. E isso é muito difícil de reverter. A melhor coisa é ela esperar uma coisa e você entregar muito mais. Aí você pode ter certeza que ela vira
uma fiel da sua marca e vai te promover para várias outras pessoas, que é o que a gente sempre gosta, que é o paciente que vem com indicação, porque esse paciente não tem custo e ele vem muito mais propenso a fechar algum procedimento com você, por exemplo. Então é muito importante não criar essa desconexão de realidade e expectativa. Já aconteceu comigo, uma paciente, ela me via em rede social, ela achava eu muito carismático, falou que, mas quando ela veio, consultei ela da mesma forma, mas não sei porquê, de alguma coisa ela não teve essa empatia que ela tinha antes aqui na tela comigo. Eu não sei se eu estava cansado, eu não sei. Só sei que ela sentou com a minha que ela sai daqui, geralmente eu trabalho com procedimentos, ela sai daqui e senta com a nossa especialista em vendas, né? E que faz o pós do atendimento. E ela falou, não, o doutor tá muito fechado, nem sempre a gente tá também. Mas ali, ainda bem que a gente conseguiu reverter, mas gerou uma expectativa para ela muito maior do que ela achou na realidade comigo. Então isso pode acontecer, nem sempre a gente vai agradar todo mundo, mas tem que ter muito cuidado nessa fase aqui da apologia. Então quando a gente fala em jornada do cliente, é exatamente para isso, para a gente identificar todas as etapas que ele percorre, para a gente ser bem mais assertivo em todas as etapas. Basicamente, quando a gente fala em assimilação, eu chamo de 5 eus, né? Assimilação, eu sei. A atração, eu gosto. A arguição, estou convencido. Na ação, eu estou comprando. E na apologia, eu recomendo. É basicamente isso, tá? Para não falar muita coisa técnica aqui. Então é basicamente isso. E por que a gente faz... É importante demais a gente entender a jornada do cliente, porque as necessidades dos nossos clientes mudam, tanto pré-crise como pós-crise. Agora que a gente teve do Covid, as necessidades mudaram. E as necessidades de interação humana ficaram cada vez mais fortes. Já eram fortes, hoje ficam muito mais fortes. Então, quanto mais se individualizar o seu atendimento, tenha certeza que você vai gerar muito mais conexão com o seu cliente. E seguindo aqui, só para eu não me perder, por isso que eu estou olhando aqui, porque senão eu falo muita coisa aqui e a gente para do foco. E a importância, eu gosto de dar de novo, eu vou dar o exemplo aqui do Starbucks. A gente tem basicamente 3 tipos de clientes na Starbucks. Vamos pensar aqui comigo. Primeiro, o cliente fiel, aquele cliente que vai, vamos lá, todo dia, 2 vezes por dia no Starbucks, comprar seu café, seu chocolate, seu suco, aquelas batidas lá que eles fazem. Esse cliente, ele tem uma dor específica. O cliente da Starbucks, que considera Starbucks como uma terceira casa, aquele que vai lá todo dia, durante 3 a 4 horas na Starbucks, ele tem outras dores. E o cliente, o profissional habitual, que sou eu, por exemplo, que vou no Starbucks assim, quando eu estou andando no shopping, eu vejo Starbucks, beleza, vou comprar um café. Eu não vou sair para ir na Starbucks. Eu não sou esse cliente, eu sou o cliente habitual. Ele tem outras dores. Então assim, vamos lá, por exemplo, eu entro no Starbucks para comprar um café, estou andando no shopping. Ter fila naquela hora não vai muito influenciar na minha decisão de comprar aquele café. Totalmente diferente daquela pessoa, cliente fiel, que vai lá 2 vezes por dia, sentar lá pelo menos meia hora para tomar seu café. É diferente. Então, a mesma empresa, ela tem clientes com visões diferentes. Já aquela menina que vai lá todo dia do dia, que considera Starbucks sua terceira casa, vai estudar, fica lá 3 a 4 horas estudando. Essa cliente vai ter muito problema quando ela chega lá e ela vê todas as mesas lotadas. Então, esse cliente, ela vai ter uma visão mais, um ruído maior quando ela tem esse tipo de problema com a Starbucks. Já eu não vou ter tanto problema quando a menina gritar meu nome errado lá, como já aconteceu milhões de vezes, não sei com vocês aqui.
mas comigo já aconteceu milhões de vezes, principalmente fora do país, que eles chamam só Rudolf, não chamam Rodolfo. Eu não vou ter tanto problema com isso, até porque eu vou pouco lá, mas aquela pessoa que vai lá todo dia, ela vai começar a se incomodar, porque a coisa que a gente mais gosta de escutar é o nosso nome. Então, por isso é importante a gente entender o cliente, entender toda a jornada dele no caminho dele com relação com a sua empresa, a sua clínica, o seu consultório, para você deixar boa impressão em todos esses 3 que eu dei de exemplo aqui. E seguindo aqui, a gente vai falar, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Quando a gente fala na jornada, a gente pensa como um funil, como eu falei com vocês. Então lá no topo do funil a gente tem os 2 primeiros, que é a assimilação e a atração. Então aqueles clientes ainda que não têm noção ainda que ele tem problema, ou que estão começando a ter uma dor ou um sintoma que ele vai procurar na internet. Então é muito importante que você esteja ali presente. E esse funil vai diminuindo até chegar lá na apologia, que vão ser menos pessoas que vão comprar de você ou fazer o tratamento com você, até porque nós somos únicos, né? E quando a gente fala nas jornadas do cliente, a gente também tem que entender outros quesitos. Eu tenho aqui, eu vou tentar mostrar para vocês. Espera aí. Porque assim, o que eu falo com vocês, eu faço. Então aqui espera aí, rapidão. Mata a cobra e mostra o pau, né, que se fala. Espera aí que deu tudo errado aqui. Agora vai dar certo. Deixa eu tentar virar isso aqui. Eu não sei virar não. Espera aí. Dando pra ver aqui? Vamos ver. Estão conseguindo ver aqui? Então, né? Então, quando a gente fala nas etapas, ó, a gente tem que avaliar esses 4 pontos aqui, ó. Tá dando pra ver aí ou tá invertido? Me respondem aí. Quem me responde aqui? Mas eu vou tentar falar porque eu acho que tá invertido. Então, o primeiro ponto é a situação do cliente. Então, qual a dor e a motivação que o cliente teve em todas aquelas etapas? Então, quando a gente fala em assimilação, qual a motivação que ele teve, qual a situação que ele teve para ter aquele questionamento. Então, no meu caso, igual eu ia mostrar para vocês aqui, mas eu vi aí que está invertido. No meu caso, nessa fase da assimilação, o paciente está procurando, o meu cliente está procurando necessidade de melhorar as pernas, autoestima. Então ele vai começar a procurar informações e ver qual o profissional melhor que vai tentar ajudá-lo nessa etapa. Nos pontos de contato que ela vai ter comigo, eu vou ter todos os pontos de contato com ela. Eu estou em todas as redes sociais, eu tenho meu site, eu tenho meu blog, eu tenho o Google, eu tenho o Google Meu Negócio. Então ali ela vai poder procurar em todos os lugares. Se ela procurar no Google, eu tenho certeza que ela vai me achar. Se ela me procurar em rede social, eu tenho certeza que ela vai me achar. Se ela procurar no YouTube, eu tenho certeza que ela vai me achar. Nessa etapa que ela está procurando da assimilação, a oferta da empresa, qual que é a minha oferta? Eu tenho um site com todas as informações, com e-book, com vídeos, que eu mostro para ela o que pode ser e o que pode fazer para melhorar essa aparência das pernas dela. E o comportamento dele em relação a isso? Geralmente ela considera algumas avaliações, algumas indicações. Hoje é muito comum olhar o Google Meu Negócio, as avaliações que você tem. Familiares, ela olha o site, se o site está bem feito, se o site não está, se traz informações legais. Isso importa muito, tá? Na atração, qual a situação? Ele já procurou alguma coisa, já teve algumas referências,
já conhece algumas pessoas que fizeram, ela já foi atrás. Então essa é a situação dele nessa fase de atração, ou dela. Os pontos de contato que ela vai ter são basicamente os mesmos do primeiro, né? Site, Google, Face, Instagram, por aí vai. A oferta da empresa que eu faço nesse tipo da jornada dela ou dele, são vídeos mais explicativos, e-books, artigos ricos que eu chamo, que são artigos que eu explico muita coisa. Então, posts mais direcionados à explicação. Então, é a minha oferta, é a oferta do nosso consultório, da nossa clínica. E o comportamento do cliente? Ela vai procurar pessoas que já tiveram contato comigo, ela vai começar a perguntar, vai perguntar se me conhece, vai pedir para outra pessoa se me conhece. Olha que coisa interessante. Há uns 15 dias atrás, eu atendi uma paciente dos Estados Unidos. Ela mora nos Estados Unidos. Ela estava na praia, lá em Natal, não sei, Pipa, não sei. No Nordeste, tá? Eu tô falando lá no Nordeste, eu tô no Centro-Oeste, tô em Brasília. Então ela estava lá no Nordeste, é uma americana, estava lá passando as férias lá agora de janeiro. E ela estava com a dor na perna. E ela comentou com duas mulheres que estavam do lado na praia ali, na sombrinha ali. E as mulheres me indicaram. As duas me indicaram. Falaram assim, não, você tem que ir no Dr. Rodolfo, ele é lá de Brasília, você tem que ir lá, ele é muito bom e não sei o que, não sei o que. E ela me contando. E as mulheres me endeusaram lá. E eu perguntei pra ela, e elas já vieram aqui? Aí, pasmem, a paciente dos Estados Unidos falou assim, não, elas nunca vieram em você. Elas moram lá no Nordeste. Olha que coisa legal. Então assim, elas já me compraram sem me conhecer. Só através de conteúdos, explicações, vídeos. Então assim, tem muita gente que me pergunta, eu preciso fazer... Cara, não tem essa pergunta mais no mundo de hoje. Você precisa fazer conteúdo. Porque as pessoas precisam te conhecer. E elas conhecendo, elas vão confiar em você. Então essas duas mulheres que estavam lá na praia, elas já confiam em mim sem me conhecer. A gente pensar nisso em tempos atrás era impensável, né? Então, essa é a parte da atração. Na arguição, ela já começa a estar convencida. Aí ela já começa a perguntar se atende plano de saúde, não é assim? Os pontos de contato, ela já entra em contato, ela já pergunta para as atendentes, ela entende, ela vê como que é o atendimento das atendentes, a gentileza, a presteza, o retorno, a agilidade. Por isso é muito importante o que eu falei lá atrás. Por isso que é importante a gente saber essa jornada do seu cliente para que você diminua o esforço dele quando entra em contato com você. Então, atendentes que atendem rápido, respondem como tem que responder, que quebrem a objeção desse cliente para entrar em contato com você, porque ele está aqui na fase ainda da arguição, ainda reavaliando. Ela já diminuiu o escopo dela de profissionais que ela vai, no caso nosso aqui de médicos, e ela já está começando a avaliar. Então imagina ela mandar mensagem para o colega aqui do lado, que demora 2 dias para responder, e mandar para mim que responde em menos de 5 minutos. Aí você já pode pensar em quem você vai marcar sua consulta. Então eu estou falando coisas básicas, que o básico resolve. A oferta da empresa, eu tenho basicamente as quebras de objeções, eu tenho script delas que elas quebram a objeção, é uma série de informações já são parametrizadas, porque as informações e as perguntas se repetem muito, a gente tem tudo parametrizado para que a gente consiga converter esse talvez cliente em paciente nosso, né? E o comportamento do cliente, ele tem principalmente muitos questionamentos, e é o que eu sinto muito, o que a gente vê muito, eu acho que em toda clínica e consultório, é os atendimentos de plano de saúde, se atende meu plano, se atende meu plano. Basicamente, eu acho que é a maior que a gente tem. Na fase de ação, ela já decidiu comprar e já decidiu marcar a consulta com você. Então, essa é a situação do cliente. Ela já está com a expectativa de ter um bom atendimento. Então, qual o ponto de contato que ela vai ter? O ponto de contato é a sua estrutura física. É seu consultório, sua clínica, como a gente já falou.
tem que ter uma estrutura legal, uma receptividade, um conforto, uma segurança, para todo nesse ponto. Qual a oferta da empresa nesse ponto? A oferta da empresa nesse ponto, no nosso caso aqui, é um atendimento humanizado, sanitização de toda a área, mostrando segurança, uma individualização cada vez maior do meu paciente. E o comportamento dele, ele fica empolgado, agradecido e vai para outra etapa, que é o que a gente chama da apologia, que é a fidelização. Aí o cliente, na situação dele, ele comprova que seu serviço é muito bom, que você entrega um diagnóstico bem feito, a cordialidade de todos os atendentes, dos médicos. Ele já entende que o custo e benefício, você já não briga mais por preço, você briga mais por valor. Ele já entende isso. Os pontos de contatos que a gente tem nessa fase de fidelização, o que a gente faz muito é newsletter, a gente envia e-mail marketing, eu estou sempre conversando com esse paciente. A gente tem avaliação, então eu peço o NPS, que é o Net Promoter Score, que a gente já falou muito aqui, eu peço para ele avaliar a gente, até para a gente saber os pontos fortes e pontos fracos nossos, o que a gente pode melhorar. No pós-tratamento, que o paciente já passou por mim, eu tenho um acompanhamento hoje muito mais de perto. Então, por exemplo, pós-cirurgia, eu abro um grupo de acolhimento no WhatsApp com esse cliente, que ali eu tenho todo o acompanhamento dele, ele está aberto para mandar qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer pergunta. Então as meninas abrem um grupo de acolhimento durante os 10 primeiros dias de cirurgia, então ali ele tem todos os contatos, fala o tempo todo, as meninas respondem. Então isso traz muito acolhimento e muita segurança para o seu paciente, para o seu cliente. E o comportamento dele não poderia ser outro. Ele indica, indica, indica e indica. Eu hoje, graças a Deus, por a gente focar muito em gestão, trabalhar muito em gestão, ter tudo isso muito bem parametrizado, é isso que eu falo sempre com o colega médico, a gestão me deu a oportunidade de ser médico quase full time. Então, por ter isso, hoje praticamente eu visto muito pouco em tráfego para atrair clientes novos, porque os meus clientes hoje, eles voltam, indicam, então eu tenho uma demanda muito grande de cliente espontâneo por prestar um bom serviço, que é isso que importa, é o cliente ter um bom serviço, ter um bom tratamento e todo o outro escopo que a gente falou aqui com vocês da jornada do cliente. E eu acho que era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Eu acho que eu falei até demais, falei 40 minutos. Eu não queria falar isso tudo, queria falar aí no máximo 30 minutos. Mas eu vi que tem algumas perguntas aqui. Eu não consegui ver aqui na hora, vi passando. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver se eu consigo responder. Espera aí. Pessoas compram pessoas e se conectam com pessoas. Exatamente. Nota 1000. É isso aí. É que eu sempre falo, ó. Empresas são feitas por pessoas. Clientes são pessoas. Fornecedores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Basicamente isso. Qual desses canais o senhor vê como mais eficiente? Qual canal? Aí, manda aqui de novo aqui, se você tiver aqui. Hoje, sem sombra de dúvida, vamos falar aqui, eu não sei bem o canal que você quis falar, mas hoje, sem sombra de dúvida, é o que eu falei. O cliente, ele marca uma consulta com você por 2 motivos. Ele te conhece, sabe que você, ele sabe que você existe, conhece e confia em você, não sai disso. Então, para ele saber que você existe, isso aqui não tem coisa melhor. Então, assim, isso aqui não tem coisa melhor. A internet não tem coisa melhor para a pessoa te conhecer. E para ela confiar com você, as pessoas só confiam em quem elas se relacionam. Para de achar que as pessoas vão confiar em você quando você aparecer aqui num vídeo mostrando um serviço e acabou. Não acontece assim, gente. Principalmente na saúde. A pessoa tem que confiar muito em você para ela entregar o bem mais precioso dela, que é a saúde.
Então, você tem que relacionar com essa pessoa. Não adianta você abrir um Instagram, um Facebook, sei lá o que for, um TikTok, e não conversar com essa pessoa. Rede social, é relacionamento, é conversar, é dar atenção. Eu chego em casa, eu tiro uns 30 minutos para responder direct. Eu recebo direct e eu vou te falar dezenas de direct por dia, mais de 30. E eu respondo um por um, faço questão, não é minha equipe que responde, direct sou eu que respondo. Muitas mensagens, assim, eu tenho muita rede social, muito conteúdo. Eu tenho vídeo de 13, 15 milhões de visualizações. Então, assim, é coisa desumana eu querer responder 5 mil comentários. Não tem como. Eu tenho uma equipe que faz isso. Mas o direct, aquela conversa tete a tete, eu não delego. Todo o direct ali sou eu que respondo. Isso é relacionamento. E a pessoa, eu vou responder ela. Claro que tem muita pergunta de consulta, mas eu não faço consulta por rede social, eu já respondo. Mas eu tento ajudar da melhor forma. Eu sempre falei isso, eu faço rede social para atingir pessoas que não estão na minha frente, que não têm condições de sentar na minha frente. A rede social para mim é uma forma que eu descobri que eu consigo ajudar tanta gente, mas tanta gente com dicas e orientações, principalmente ali na primeira etapa do funil, da jornada do cliente, que eu não... Isso para mim eu faço de coração, porque eu ajudo muita gente que não teria condições de estar na minha frente, muita mesmo. Eu não mostro isso, porque eu não preciso mostrar isso. Mas para mim é isso. Então, assim, qual canal hoje que eu vejo ser mais eficiente? Eu não tenho dúvida que é o canal que você tenha mais relacionamento com o seu cliente. Aí, o que você achar melhor. E eu não acho que rede social hoje é a grande, vamos colocar, é o grande foguete aí para transformar um relacionamento e entregar e mostrar mais confiança para o seu cliente, né? Eu não vejo como. Isso serve para muitos, para os médicos que não querem aparecer, verão quanto importante é isso. Não tem jeito. Se você não quer aparecer, desiste. Como que a pessoa vai, num mundo hoje que tem mais médico que tudo, se você quer se tornar uma referência para aquela pessoa, você tem que entregar segurança, você tem que entregar carinho, você tem que entregar relacionamento, você tem que mostrar para ela que ela pode confiar em você. E aqui, eu sempre falo aqui no Médico Único, eu não estou conversando com profissionais que tem que melhorar na parte técnica, porque eu acho que eu ser o melhor cirurgião vascular para o meu paciente é obrigação minha. Não me diferencia no mercado. Anote isso. Você ser o melhor médico para o seu cliente não te diferencia. O que te diferencia são outras habilidades que você tem que desenvolver. Principalmente em gestão, em negócio, em atendimento ao cliente, experiência do cliente, gestão de pessoa, liderança. E aqui eu fico aqui até amanhã falando. Então, eu estou falando aqui com médicos e médicas que eu entendo ser supra-sumo na sua parte técnica, que é o que a gente estuda 10 anos no meu caso, para chegar e começar a trabalhar. Então, eu entendo que você, colega e colega médico, estejam aí no supra-sumo e entregue um bom resultado para o seu cliente, né? Então, assim, aqui a gente está conversando de outras coisas que eu acho que mudaram a minha vida, catapultaram todos os meus negócios por entender de outras habilidades que eu tive que adquirir fora da faculdade. Então é isso, pessoal. Gostaram aí? O que vocês acharam? Eu acho que foi legal, foi direto, foi rápida. E eu espero aí, fiquem ligados, toda terça-feira a gente vai fazer live, vamos ver o próximo conteúdo aí. Se vocês quiserem, eu vou deixar salvo aqui, então coloca aí no comentário qual conteúdo você quer que a gente fale aqui e vamos pra frente. Espero poder ter ajudado todo mundo aí. Vamos embora agora que o doutor tá cansado aqui. Tchau, tchau.